Fala pessoal, tudo bem? Pricing Digital está no ar. O canal que veio para difundir, o canal que veio para compartilhar e democratizar conhecimento. Aqui, Josivan Araújo. Vamos junto ao nosso primeiro conteúdo? Beleza, vamos lá pessoal. O primeiro conteúdo será a formação de preço de venda simples. Isso mesmo, de forma bem simples, vamos entender como chegar a um preço de venda. Beleza? Antes de iniciar, é importante entender que para estabelecer o preço de venda, não basta ter em mente apenas o teu produto ou o teu serviço, né? É preciso conhecer os elementos que compõem. Então, acho que é muito importante, pessoal. Antes de falar de estratégia, antes de definir estratégia, saber como forma o teu preço de venda. É o básico, é o ensino básico do Price, ok? Então vamos lá, sem muitas delongas. Formação de preço de venda. Eu tenho aqui o meu custo, eu vou explicar para vocês. ICMS, temos 18% de ICMS, aliás, né? PIS a gente tem 1,65, 7,60 de COFINS, nesse caso, nesse exemplo, e uma margem de 27% pretendida, ok? Agora vamos entender esses elementos que compõem o teu preço de venda, ok? Certo? Vamos lá, qual o preço de venda? Quais os elementos que compõem esse preço de venda? Quais são? Certo, vamos lá. Primeiro, custo. Esse custo nada mais é do que o preço da sua tabela de compra que você tem do seu fornecedor, mais a tributação. Sim, todos os produtos possuem uma tributação, ou não, alguns possuem incentivo, como cesta básica, alguns outros canais, mas todo produto tem a sua tributação de entrada, ou seja, a tributação que para aquele produto chegar na tua rede, chegar na tua loja, ok? Temos o ICMS de saída, nada mais é do que o imposto, né, sobre circulação de mercadorias e serviços. Também aqui não sou tributarista, né? Mas você vai ter essa informação certamente no teu sistema, que já foi, né, estudado e entendido pela tua área fiscal, de entender onde se realmente aquele produto se encaixa naquele SFOP, né, que é a classificação fiscal do produto. PIS e COFINS, que é um imposto, é um imposto que muitas vezes a gente fala, né, de forma bem, inclusive conjunta, PIS e COFINS, né? Então, é um imposto que ele é ligado à integração social, formação do patrimônio do servidor público, PIS/PASEB, financiar o sistema de seguridade brasileira, né? Então, para isso que esse é o objetivo dessa arrecadação. Também temos aí outros impostos que eu não trouxe aqui, como FCP, que é o Fundo de Combate à Pobreza, que também tem, normalmente em bebidas, cigarros, tem esse percentual, acho que varia de 1 a 4, não tem agora de cabeça o número exato, mas também tem. Então aqui eu trouxe um exemplo que não tem, ok? Então vamos lá. E aqui eu tenho uma margem, 27%, esse fica mais óbvio, que é a margem de lucro que a gente tem pretendida para esse produto. E vamos à formação de preço de venda. Qual que é o preço de venda, agora que a gente sabe o que compõe esse preço de venda? Sabemos que o preço de venda nada mais é do que o teu custo, mais o teu imposto, mais a tua margem. Mas como é que eu faço isso, Josivan? Simples, pessoal. Primeiro, vamos deduzir os nossos impostos. Vamos chegar no nosso multiplicador de imposto. Regrinha de 3, que você, essa forma, coloque lá no Excel. 1 menos o teu 18% de ICMS. 9,25, que é a soma do PIS e COFINS. Então, um mais o outro, você vai chegar numa informação. E 1 menos essa soma desses impostos, você vai ter o que eu chamo de multiplicador. Muitas pessoas usam outras nomenclaturas. Eu uso um multiplicador, que eu acho que fica muito mais prático, ok? Então, 1 menos a soma dos teus impostos, você tem o teu multiplicador, regrinha de 3, ok? Então, vamos lá, dando sequência. Com base no meu imposto, eu já tenho uma informação de custo, eu posso chegar no meu margem zero. O que é o margem zero, pessoal? Margem zero é o quanto eu teria que precificar esse produto para eu não ter nem prejuízo nem lucro. Tá, Jacilva, mas meu margem zero não seria o custo? Não. Teu custo é o quanto aquela mercadoria custou, é redundante, mas para estar dentro do seu estabelecimento comercial. Para você executar uma operação de venda, você tem que o quê? Pagar os impostos de saída, que são esses 3 aqui. Então, custo, quanto aquele produto custou para estar no meu estabelecimento. Margem zero é o meu preço, esse mesmo custo, só que somado aos impostos, somado ao multiplicador que a gente fez aqui em cima, aí eu chego no meu margem zero. Ou seja, se eu vendesse esse produto a R$ 44,75, eu não teria nem prejuízo e nem lucro. Então esse é um ponto importante, pessoal. Ok?
Vamos dar sequência aqui agora que a gente tem o multiplicador, chegamos no margem zero, vamos chegar no nosso preço de venda. Nossa margem de lucro é 27, né, pretendida aqui, então mesma conta do imposto, pessoal. 1 menos 27, eu tenho 0,73, tá? 27%. Então, 1 menos 27%, eu tenho o meu multiplicador de margem, né? Vamos chamar assim. Ok? Então, tendo margem zero e tendo o multiplicador de margem, agora ficou fácil, né, pessoal? Então, o preço de venda nada mais é do que margem zero do produto pela margem pretendida. Pô, Josivan, mas como é que eu chego nisso? Mesma coisa, continha do Excel, tá? Podem usar o Excel, 44,75 por 0,73. Que vocês olharem aí, nada mais é do que a diferença de 27 para 100, né? Que eu faço, normalmente, inclusive a gente começa, depois de um tempo a gente começa a fazer de cabeça isso. Eu quero, se fosse 30, seria 0,70, que é 1 menos 30%. Então aqui, resumindo, minha margem zero pelo minha margem de lucro pretendida, eu tenho meu preço de venda. Perfeito, pessoal? Agora vamos saber se esses R$ 61,31 representa 27%, vai me trazer 27% de margem. Então, eu deixei nesse mesmo slide, porque a gente vai usar os elementos que aqui tem para chegar, para poder fazer a conta de margem, como que a gente calcula a nossa margem de lucro. Vamos lá? Então, primeiro ponto, preço de venda líquido. Como é que eu chego no meu preço de venda líquido? Nada mais é do que o meu preço de venda, R$ 61,31. E lembra o multiplicador de imposto que a gente fez lá no início? Então tá aqui, ó. Então, meu preço de venda pelo meu multiplicador, eu chego no meu preço de venda líquida. Para que eu não seja muito rápido, então, preço de venda, né, vezes o teu imposto, que é 0,7275, que é o meu multiplicador aqui, que é a soma dos meus impostos de saída, vou ser bem redundante para ficar bem claro. Deu R$ 44,60. Então aqui eu paguei o meu imposto, ok? Eu já paguei o meu imposto de saída, beleza? Agora vamos chegar na nossa margem de lucro. Se a gente já tem o preço livre do imposto, ou seja, livre não, mas que já está pago os impostos, agora ficou fácil, né, pessoal? Agora a gente tira o custo, ou seja, preço de venda líquido menos o custo. Lembra o custo lá em cima, R$ 32,56, o custo da mercadoria estar dentro do meu estabelecimento. Então, meu preço de venda líquido é nada mais do que o meu preço de venda deduzido dos impostos, menos o meu custo, eu tenho a minha margem de lucro em reais. Ok? Recapitulando, preço de venda líquido aqui, eu coloquei aqui, repetir a forma para você fazer no Excel, não precisar fazer duas vezes. Então, você vai fazer uma vez só, preço de venda, deduz o teu imposto, menos o custo, pronto, chegou a tua margem de lucro em reais, em grana, ok? Então, para eu vender esse produto, se eu vender esse produto a R$ 61,31, que é o custo mais 27% de margem, vai me chegar a R$ 12,04 de margem de lucro. Tá, mas e o percentual, Josivan? Eu ainda não cheguei no 27. Como é que chega? Certo, simples, pessoal. Se você tem a tua margem de venda, por isso que eu deixei aqui o preço de venda líquido, ele sozinho. Porque se você tem o teu lucro em reais e o teu preço de venda líquido, nada mais é do que lucro em reais dividido, ou seja, quanto ele representa do teu preço de venda líquido, do teu preço de venda já deduzido os impostos. Então dá 27%, que foi o que a gente fez aqui em cima. Essas contas, pessoal, você pode fazer no Excel que todas dão de forma correta. Inclusive aqui uma dica muito prática. Eu separei aqui, mas aqui o que você faz? Você pega esta conta aqui, né? Junta com essa, você vai chegar numa fórmula só, em vez de fazer duas fórmulas. Aqui eu fiz fazer quebrado para a gente chegar, para explicar cada uma, né? Outro ponto importante, eu trabalhei num lugar, e tem empresas que fazem dessa forma, que esse percentual 27, que esse percentual aqui é feito sobre o preço de venda bruto, ou seja, dá um percentual bem menor, mais usual, pelo menos as empresas que eu passei, cara, uma ou duas que utilizavam dessa forma, todas as outras sempre assim, a margem em grana pelo preço de venda líquida. Então, essa é a formação de preço de venda simples, pessoal, bem prática, bem direta, e o cálculo, né? O cálculo, como é que eu chego nesse percentual, ok? Então, esse é o objetivo, de forma bem prática, bem usual, bem desenhadinho para que vocês possam entender. Então, façam no Excel, peguem exemplos aleatórios, que certamente você vai chegar nesse mesmo
nessa mesma razão, então aprenda o conceito, fixe esse conceito. Acho que o mais importante aqui, fixe o conceito que você vai utilizar em todas as empresas que você for trabalhar com formação de preços de venda. Se você sabe o conceito, em qualquer lugar você vai conseguir trabalhar, entendeu? Então, o mais importante é isso, entenda o conceito, grave ele na memória, que esse é o nosso objetivo aqui, compartilhando nosso primeiro conteúdo. Estou muito feliz e muito satisfeito em poder iniciar. Então, resumindo, meu preço de venda com 27% de margem, R$ 61,31. Minha margem de lucro em reais, R$ 12,04. Minha margem de lucro em percentual, 27% de margem. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Olhem com calma, usem o Excel, usem a calculadora, façam com calma, fixem o conceito, que é o mais importante, ok? Então, Pricing Digital, o canal que veio para compartilhar, para difundir e democratizar o pricing. Você que quer ser um apoiador, você que quer nos ajudar, que quer vir junto nessa empreitada, entre em contato conosco, que a gente está lhe aguardando. Forte abraço, até o próximo, pessoal. Abraço!